Vendo as figuras deste slide, ao que você se remete? Não parecem confeitos de chocolate ou balinhas? Agora pense, a faixa etária de 1 a 4 anos, conforme vimos anteriormente, é aquela que apresenta maior número de casos de intoxicação por medicamentos. É nessa fase que as crianças estão mais curiosas, descobrindo o mundo em sua volta, e além disso, estão na fase oral. Então, se temos medicamentos bonitinhos que lembram doces e estão ao alcance das rápidas mãozinhas das crianças, não parece difícil que eles acabem ingerindo e se intoxicando por medicamentos. Abaixo, coloquei um link para um artigo sobre intoxicação de medicamentos por crianças. Como resultado deste trabalho, podemos ver que os meninos são mais suscetíveis a intoxicações, sendo que, na maioria das vezes, o medicamento estava no chão ou em um móvel com altura menor que 30 centímetros. Geralmente, o local onde estavam esses medicamentos era na sala de estar ou no quarto, e o horário em que mais houve intoxicação foi no período da noite. Por isso, é importante que alertemos aos usuários de nossa área para que mantenham os medicamentos em local fechado, e preferencialmente acima de 1,5 m. Assim, evitaremos que as crianças tenham acesso facilitado ao medicamento e sofram intoxicação. Até agora, nós vimos que é importante que tenhamos o cuidado no armazenamento dos medicamentos para evitar a intoxicação de medicamentos, em especial por crianças. Porém, existem outros fatores pelos quais se deve ter o cuidado no armazenamento dos medicamentos. A luz, o calor e a umidade são alguns fatores que favorecem a degradação dos medicamentos, já que esses são uma substância química. Por isso, é importante que o medicamento seja mantido em sua embalagem original, fechada, em lugar seco, ao abrigo da luz e em temperatura entre 15 e 30 graus. Claro que salvo aqueles medicamentos que necessitam cuidados especiais, como a insulina, onde é recomendado guardar sob refrigeração. A luz, o calor e a umidade podem alterar o medicamento mesmo dentro do prazo de validade dele. Em caso de alteração de cor, odor, consistência ou sabor, é importante orientar que este medicamento não seja utilizado, pois pode ter sofrido uma degradação e, portanto, ter produzido um produto tóxico ou mesmo um produto que não terá a ação a qual esperamos que o medicamento tenha. Pensando na visita domiciliar que você fez no início deste módulo, você deve ter notado que é comum que os medicamentos sejam armazenados em cima da geladeira, no armário do banheiro, no balcão da cozinha junto com alimentos ou com produtos de limpeza, na gaveta ao lado da cama, em cima da mesa, dentre vários outros locais. Lembrando que acabamos de ver que locais de fácil acesso facilitam a intoxicação de medicamentos por criança e que a luz, calor e umidade podem alterar a ação do medicamento, vamos refletir um pouco sobre esses locais? Ok, vamos refletir juntos sobre o local de armazenamento dos medicamentos? Por que não em cima da geladeira? Bom, a geladeira é um lugar quente, já que o motor fica atrás da mesma e produz calor. E como nós vimos anteriormente, o calor pode favorecer a degradação do medicamento. O mesmo acontece no armário do banheiro, já que o banheiro geralmente é a parte mais úmida de uma casa e, portanto, deixar os medicamentos no armário do banheiro faz com que fiquem expostos à umidade e possa ocorrer a degradação dos medicamentos. E no balcão da cozinha, junto com os alimentos ou com os produtos de limpeza? Bom, os alimentos podem contaminar os medicamentos, assim como os medicamentos contaminar os alimentos, já que os medicamentos, como a gente viu, são substâncias químicas. E com os produtos de limpeza, ambos são substâncias químicas, os produtos de limpeza e os medicamentos. Então, um pode interagir com o outro e acabar formando um produto tóxico.
Já na gaveta ao lado da cama e em cima da mesa, estamos favorecendo o alcance das crianças e, portanto, que elas mexam nos medicamentos, possam usá-los e se intoxicar, ok? Para retomarmos o conteúdo que vimos até agora, algumas dicas de cuidado com os medicamentos. Mantenha todos os medicamentos em local seguro e trancado, fora do alcance das mãos e dos olhos das crianças, de modo a não despertar sua curiosidade. Os medicamentos são ingeridos por crianças que os encontram em locais de fácil acesso e deixados pelo adulto, conforme já vimos anteriormente. Nunca deixe de ler o rótulo ou a bula antes de usar qualquer medicamento. O rótulo é importante que se leia para se saber se realmente é aquele medicamento que pretendemos tomar, e a bula é importante ser lida para que se saibam os efeitos adversos que podem ocorrer com o uso do medicamento ou também se este tem alguma recomendação especial. Evite tomar medicamentos na frente de crianças. Por que isso? Porque as crianças têm o adulto como seu exemplo e acabam por imitar o que o adulto faz. Então, se tomamos medicamento na frente das crianças, estamos estimulando que elas peguem um frasco de medicamento ou comprimido e também ingiram para imitar o adulto. Não tome medicamentos no escuro para que não haja trocas perigosas. Esta é uma recomendação muito óbvia, mas que muitas vezes, quando se tem que tomar medicamentos durante a noite ou quando se usam óculos, acaba-se usando medicamentos sem verificar se realmente é aquele medicamento. E isso pode ocasionar algumas trocas bem perigosas, como uma intoxicação. Mantenha medicamentos nas embalagens originais. Conforme nós já vimos, se retirarmos os medicamentos das embalagens originais, estamos expondo ele às condições do ambiente onde ele está. E com isso pode haver uma degradação do produto do medicamento. Cuidado com os medicamentos de uso infantil e de uso adulto, ou aqueles que tenham também embalagens muito parecidas, pois erros de identificação podem causar intoxicações graves e muitas vezes até fatais, como a troca de um medicamento infantil e usar um medicamento adulto. Nunca use medicamentos com prazo de validade vencida, porque não se sabe se a estabilidade dele está mantida e se não temos produtos de degradação que podem ocasionar toxicidade ou mesmo não produzir o efeito desejado dos medicamentos. Então, essas são algumas dicas que vocês podem usar na hora que vocês fazem uma visita domiciliar para auxiliar os usuários na guarda e na tomada dos seus medicamentos. Algumas outras dicas. A luz, o calor e a umidade são alguns fatores que favorecem a degradação dos medicamentos. Por isso, é importante que o medicamento seja mantido em sua embalagem original, fechada, em lugar seco, ao abrigo da luz e em temperatura entre 15 e 30 graus, salvo aqueles medicamentos que necessitam cuidados especiais, como a insulina, que necessita de refrigeração. A luz, o calor e a umidade podem alterar o medicamento, mesmo dentro do prazo de validade. Em caso de alteração de cor, odor, consistência ou sabor, não utilize o medicamento. É importante que orientemos para o cuidado com os medicamentos de uso infantil e de uso adulto, que tenham embalagens muito parecidas, pois é comum os erros de identificação, e esses podem causar graves intoxicações, e às vezes inclusive fatais. Nunca utilizar os medicamentos com prazo de validade vencido, pois esses podem estar degradados.